Bora, galerinha, bora começar, vamos lá. Gente, primeiramente sejam todos bem-vindos, tá? A nossa live de hoje. Então, hoje a gente vai começar uma sequência de lives com vocês, pra gente discutir um pouquinho sobre a questão de definição, emagrecimento e como a gente vai conseguir trabalhar em cima disso. Tranquilo? Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre como emagrecer, tá? E definir de maneira correta o que te leva até isso. Então, falando de uma forma mais básica, a gente vai tentar apontar alguns detalhes aí que impedem vocês de conquistar esse resultado, tá? E a gente vai utilizar algumas estratégias, vai conversar com vocês com algumas estratégias que vão direcionar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então, só conectando aqui com o restante da galera, ver que todo mundo que chega, pra gente iniciar. Então, gente, bora lá. Eu tô tentando me dividir aqui com duas câmeras pra gente conseguir alcançar todo mundo, tá? Então, bom, sejam bem-vindos, tá? Hoje o nosso programa vai ser o Defina e Emagreça 7.2 com Leandro Carvalho, onde a gente vai começar a discutir algumas estratégias de como conseguir definir e emagrecer de maneira correta, tudo bem? Então, como é que vai acontecer esse detalhe de hoje? Hoje a gente vai focar muito na questão do emagrecimento, de pessoas que tentam emagrecer e não conseguem obter esse resultado. Então, como eu já disse, meu nome é Leandro Carvalho, eu sou especialista em definição e emagrecimento e hoje a gente vai conseguir trabalhar em cima desses detalhes, discutindo essas estratégias, bom? Então o tema de hoje é: eu tento emagrecer de todas as formas, mas não consigo obter resultado. Por que isso acontece? E o que isso faz com que atrapalhe o meu desenvolvimento em si, bom? Então, antes da gente começar a discutir sobre essa questão, a gente tem que começar entendendo sobre o que é treinar para vocês. O que é tentar e não ter resultado. Então, quando a gente fala em tentar e não ter resultado, a gente está falando justamente da questão de eu tento realizar uma atividade e eu não tenho constância naquilo, ou não consigo utilizar algumas estratégias para que eu permaneça ativo durante um determinado período. Bom, então, o que é treinar e não ter resultado? Treinar e não ter resultado, eu me propor a cumprir uma atividade no meu dia, dentro da minha organização, para que eu possa, no final do processo, obter esse resultado da melhor maneira possível. E o que não é treinar e não ter resultado? Treinar e não ter resultado significa que, de uma determinada forma, eu comecei a realizar um determinado processo, eu não consegui ter um período para eu de fato começar a ter os benefícios daquele momento. Ou seja, ou eu cortei antes do prazo, ou utilizei estratégias erradas, ou tentei fazer tudo de uma vez só, que ao invés de melhorar o meu processo, acabam me atrapalhando. Como que a gente pode atrelar isso à questão do emagrecimento em si? Imagina que você está com um GPS e você está numa estrada com GPS, só que você também tem um mapa, e além do mapa, você tem um outro mapa de um outro dispositivo. Você tenta chegar numa determinada localização utilizando 3 modos diferentes. Então, você pode estar no caminho certo seguindo o GPS. Você olha no mapa e você acha alguma discordância, e aí você pega um outro caminho, e dessa forma você vai mudando as suas rotas, ou seja, no final você não chega a lugar nenhum, você vai acabar se perdendo naquela estrada. E quando a gente fala sobre emagrecimento, definição muscular, é basicamente em cima disso que a gente vem batendo com vocês, nessa tecla com vocês, tranquilo? Então, outro detalhe muito importante sobre quando a gente fala sobre essa questão é de como a pessoa não consegue perceber esses acontecimentos, tá? Então, confundem um pouquinho sobre ter resultado e não ter resultado. O que acontece? Quando a gente se propõe a entrar num programa de treinamento, num programa de emagrecimento, num programa alimentar, não adianta só você focar em treinar em excesso,
e se ali cortar a tua alimentação para que tu obtenha resultado naquele momento. Porque o emagrecimento em si, ele está ligado a inúmeros aspectos, tá? Tanto físicos como emocionais. Então, muitas das pessoas não conseguem obter resultado por uma questão emocional, ou então por esperar um resultado mais rápido, e que muitas vezes não acontece, na grande maioria. E aí o que vai acontecer? Elas acabam se frustrando. Além de toda essa questão, tem um outro aspecto também, que é a questão do treino em si. O treinamento em si, ele precisa de um tempo para você se adaptar àquele estímulo. Então, quando a gente fala de emagrecimento, eu vou utilizar aqui de treino de adaptação para emagrecimento, eu vou utilizar a musculação como base. Vamos lá. Digamos que você nunca praticou uma atividade física e você vai pela primeira vez para a academia. E hoje, teu primeiro dia vai ser supino. Então, primeiro dia, iniciante, você vai fazer um supinão. O que vai acontecer? Durante a execução do movimento, você vai tender ao quê? A se tremer e ter uma enorme dificuldade na hora de realizar o movimento de flexão e extensão de cotovelo. Mas por que isso vai acontecer, galera? Isso vai acontecer pelo seguinte fato. O seu corpo, ele está realizando ali um recrutamento de unidades motoras para executar aquela ação. Então, ele ainda não conhece aquele exercício. Por ser um exercício novo, ele ainda não sabe qual musculatura-chave, qual musculatura-alvo que ele vai ter que ativar para realizar aquele trabalho. Então, o teu corpo está fazendo autoconhecimento, tentando achar a melhor maneira de preservar mais energia para que tu possa executar esse trabalho. Já no teu segundo treino, o que tu vais perceber? Que o teu segundo movimento lá no supino vai ser mais fácil. E aquela carga que parecia quase impossível, tá leve. E aí você vai passando por esse período de adaptação. Então é por isso que no início do treinamento em si, a força daquele indivíduo, ela aumenta muito, porque ele tem ativação neural, ele entende a musculatura que ele vai estar trabalhando naquele momento, ele não tem uma demanda tão grande quanto no primeiro momento para executar o movimento, e isso vai fazer com que ele tenha um melhor aproveitamento. E aí sim a gente começa a entrar num processo mais específico. Então muita gente acaba se frustrando com a questão de treinar e não emagrecer por esse momento. Acaba esperando resultados mais rápidos. E o teu corpo ele precisa sofrer adaptações ao treinamento em si. Tranquilo? Além dessa questão de adaptação, outro detalhe muito importante é que você, durante um determinado momento, você vai começar a entender que essa adaptação que vai ocorrer, ela precisa de um determinado prazo. Então, você só consegue se perceber de fato, você só consegue ver o resultado que teu corpo está sofrendo a partir ali da 8ª, 12ª semana, que é o período que teu corpo já está passando por esse processo de adaptação. E aí sim, você vai começar a colher os benefícios, que é ganhar massa muscular, aumentar a tua demanda energética, começar a reduzir a tua quantidade de gordura e etc. Isso vai fazer com que você possa ter melhores resultados, tranquilo? Então, pensando nessa disposição, qual é outro detalhe importante? Muita gente, quando fala na questão de emagrecimento, até hoje, mesmo o exercício físico sendo muito divulgado, sendo muito falado nas mídias, e é algo que vem melhorando dia após dia, muita gente, quando a gente pensa em emagrecimento, ela atrela isso apenas ao quê? Ao treino aeróbico, a corrida, a caminhada, algo do tipo. E o que acontece? Anteriormente se acreditava que o treinamento aeróbio era o melhor para te gerar esse processo de emagrecimento, tá bom? Então, é uma crença antiga, até por falta de estudos na nossa área que comprovam o contrário. Para quem não sabe, a musculação começou a ser pesquisada em si de forma científica lá a partir dos anos 90 e dos anos 2000 para cá, que a galera foi de fato começando a enfatizar mais um pouquinho isso. Então é algo que está crescendo ainda devagar,
Por mais que hoje nós estamos ainda em 2023, é algo que a galera ainda vem pesquisando dia por dia, tentando achar melhores resultados e melhores estratégias para que a gente possa trabalhar em cima disso. Então o treinamento em si, aeróbio, ele vai ter uma parcela, ele vai te ajudar nesse momento. Mas a melhor estratégia, eu vou já falar no final como a gente vai utilizar para a gente conseguir trabalhar essa questão de treinamento aeróbio e treinamento de força. Tranquilo? E aí, o que acontece? Qual tipo de resultado acontece com as pessoas que focam nessa questão do treinamento, tá? Eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas e 3 tipos de resultados diferentes que acontecem com cada uma delas, tá? O primeiro tipo de resultado, ele é um resultado que ele é de curto prazo. O segundo resultado é um resultado de médio prazo e o terceiro é um resultado de longo prazo, tá? Então, Leandro, o que tu tá falando? O que tu queres dizer com isso? O primeiro resultado de curto prazo, o que vai acontecer com ele? É um resultado onde a pessoa vai praticar uma atividade e quer aquele resultado imediatamente. Acha que na primeira semana ela já vai ter ali emagrecido 5, 10, 15 quilos de uma maneira apenas porque ela está treinando. E quando a gente pensa na questão do emagrecimento em si, a gente sabe que isso envolve inúmeras variáveis. Então, tem a questão do treino, tem a questão da alimentação e tem um aspecto emocional também. Além do outro detalhe, tem o seu descanso. Então, muitas das pessoas que começam a treinar com o intuito de emagrecer acabam se frustrando por ser imediatistas e não se atentarem, não terem um direcionamento para aquilo que elas vêm trabalhando dia por dia, entendeu? Então, o segundo tipo de pessoas que tentam emagrecer são as pessoas o quê? Que elas tentam focar muito na questão de ter um benefício, um resultado num pequeno processo. Seja esse processo de, sei lá, uma festa, um 15 anos, um casamento. Então elas tentam buscar essa questão do emagrecimento para uma determinada data. O que acontece muito é a época antes do verão, né? A galera quer ali nos 30 dias, 40 dias antes do verão, ter aquele início para que possa melhorar de fato e chegar lá na praia, conseguir colocar um biquíni, conseguir botar uma sunga, uma roupa diferenciada para curtir aquele momento. Só que aí quando termina esse processo, eles esquecem da sua vida que começaram, a sua vida fitness, a sua caminhada fitness que eles começaram e acabam deixando aquilo de lado. E o que acontece? Eles vivem passando por algo que a gente chama de efeito sanfona. Eles emagrecem em um curto período e engordam tudo de novo. Emagrecem em um curto período e engordam novamente, tá? E uma história bem bacana que aconteceu isso foi com uma ex-aluna minha. Eu dava aula para ela numa empresa privada, né? Trabalhava para essa empresa. E aí lá eles tinham uma dieta que eles utilizavam, uma dieta até americana, que era você cortar tudo que era carboidrato simples da sua dieta, cortar fruta em excesso da sua dieta, e aí para fazer um detox natural, para depois trabalhar em cima disso. E aí o que aconteceu? Essa menina chegou um pouquinho acima do peso, né? E ela começou nessa dieta, começou o treinamento e mudou totalmente. Mudou assim o corpo dela da água para o vinho. Era irreconhecível a pessoa. Ela ficou super empolgada ali naqueles primeiros 4, 5 meses treinando e se alimentando bem, né? E depois desse processo, o que foi que aconteceu com ela? Ela teve que parar. Ela estava no final de TCC, estava uma correria muito grande, se não me engano era até medicina que ela estava fazendo. E aí, nessa correria, ela acabou desandando com os treinos, com a dieta. No dia a dia dela, ela não conseguiu mais atrelar essas duas questões. O que aconteceu? Ela voltou para a antiga rotina dela, de estudo,
de se alimentar mal, de dormir pouco, de espaçar demais as refeições. Isso fez com que ela retornasse para aquele corpo que ela estava antes, ou seja, ela acabou o quê? Ganhando, recuperando toda aquela gordura que ela perdeu naquele momento, tá? E quando ela retornou, ela de fato era outra pessoa novamente. Eu até perguntei o que foi que tinha acontecido. Ela falou, poxa, aconteceu isso, isso e isso, assim, assado, e eu não consegui melhorar. Então, essa questão ligada a emagrecimento e definição muscular, ela não é uma questão só de treinamento, só de alimentação. É uma questão de entender o corpo de vocês, entender todo esse processo. E cada indivíduo, lógico, tem um modo de entender diferente, tá bom? Qual é o último detalhe? O último detalhe dos resultados são os resultados duradouros. Os resultados duradouros é o que? É o indivíduo que ele tem uma constância. E quando a gente fala em constância, não é só uma constância em si no teu treinamento. Quando a gente fala de constância, a gente precisa desse detalhe para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para o treinamento, para a alimentação, para o que você quiser melhorar e quiser evoluir, você precisa de constância naquilo que você faz. Então, não é o agora, não é pensar no futuro, daqui a 100 anos, daqui a 2 semanas, daqui a 3. É focar no agora. O que eu posso fazer nesse momento para melhorar? O que eu posso fazer nesse momento da minha refeição para que eu possa ter um suporte nutricional e eu possa ter resultados no futuro? Tá? Então, a refeição a refeição ela vai te suprir a tua necessidade diária e a necessidade do teu treino. E você precisa focar no agora, naquele momento. Então, quem foca no agora e tem constância naquilo, vai o quê? Vai ter aqueles resultados duradouros. É aquela pessoa que muda o seu corpo, mas primeiro, acima de tudo, é mudar o pensamento, tá? É por isso que quando as pessoas vão passar por uma cirurgia bariátrica, a primeira coisa que os médicos indicam é um acompanhamento com um psicólogo. Ah, por que você precisa desse acompanhamento? É justamente para você entender o que desperta em você esses gatilhos mentais, para que você se alimente mal, para que você deixe de treinar e para que você entenda que o seu corpo ele vai sofrer um determinado dano e você vai passar por alguns detalhes que podem mexer com a tua saúde se você agir de forma errada. Ou seja, é por isso que quando você pensa em fazer uma bariátrica, você necessita justamente ter esse contato com o psicólogo para você começar a se entender. E sim, aí ele vai traçar uma estratégia com você para você conseguir melhorar isso dia após dia da melhor maneira possível, tá? Além de tudo, pensando já numa questão anterior, quando a gente pensa na questão do curto prazo, aconteceu uma história bem engraçada. Na verdade, não foi nem comigo, né? Foi com meu pai anteontem, onde ele tinha se arrumado e estava saindo para treinar, para fazer o treino dele. E aí uma conhecida nossa parou ele na rua e perguntou para onde que ele ia, se ele ia para musculação e etc. Ele falou que ia. Aí ela falou, eu não gosto de musculação, e começou meio que se queixar para ele, reclamando, né? Falou que não gostava, que era isso, que ela não sentia resultados nela. E aí ele pegou, ficou olhando, né? Sorriu e brincou, vem cá, quanto tempo tu treinaste? Ela, cheguei a treinar em tal lugar, mas eu não treinei tanto tempo não. Aí ele, mas quanto tempo tu chegaste a treinar, se manter ativa de fato? Falou, treinei um mês. Nesse mês eu não tive resultado e resolvi sair. Eu prefiro fazer caminhada porque eu sinto o resultado mais rápido. E é até um pouquinho engraçado porque é a crença das pessoas, é aquela crença limitante, né? Eles acham que eles só vão emagrecer se eles fizerem caminhada. Então, como eu falei para vocês, a musculação em si, eu preciso de pelo menos ali 3 a 4 semanas para eu começar a me adaptar àquele estímulo, para eu começar a recrutar a musculatura correta para executar aquele trabalho. Então, se você não dá esse período, não tem esse período, você não tem um período de adaptação.
tá? A caminhada em si é algo que você faz no dia a dia, então seu corpo ele já reconhece. E muitas pessoas acabam acontecendo o que com elas? Muitas pessoas acabam tendo uma retenção líquida, até pela falta de se hidratar de maneira correta, ou pelo excesso de álcool, ou por se alimentar mal de fato e não praticar nenhuma atividade. Então, quando você faz algo diferente, a mais, um esforço maior que você não estava acostumado, logicamente você vai ter uma melhora ali num curto prazo. Então é por isso que muitas pessoas atrelam essa questão da caminhada em si com resultado mais rápido do que você vai ter no trabalho de força. Sendo que eu já falei anteriormente que tem maneiras melhores da gente trabalhar isso. E no final do vídeo eu vou explicar para vocês como é que a gente vai agir da melhor forma, tá? Mas aí você pode estar me perguntando, Leandro, por que você diz que... Qual o benefício? Por que você diz que emagrecer e definir é importante para a gente? O que a gente vai ganhar com isso? Bom, basicamente, a Organização Mundial da Saúde, ela já traz aqui pra gente que que o nosso mundo, ele apresenta um grande número de pessoas acima do peso, tá? E um dado que eles trazem é de 2025, onde eles pregam que, se não me falha a memória, tá? É em torno de 55% da população mundial em 2025 vai estar acima do peso, vai estar com sobrepeso, vai estar com obesidade. Ou seja, basicamente é mais da metade da população do mundo que vai estar com sobrepeso em 2025. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, tá? Se não me falha a memória é 55, mas se não for 55 é 65% da população que vai estar acima do peso. E qual o detalhe? A própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca que as pessoas que estão acima do peso, elas estão tendo vários problemas ali no decorrer do dia a dia, sem saber o porquê isso acontece, tá? E ela já colocou o quê? Que a obesidade em si é uma doença, é um fator patológico. Essa doença vai acarretar outras complicações na tua saúde. Então, a obesidade em si, ela já é considerada como uma doença. Então, é como se você estivesse doente ali 24 horas por dia, até acontecerem outros processos que vão mexer ainda mais, de forma mais negativa com a tua saúde. Tranquilo? E quando a gente fala disso, a gente pensa em atrelar essa questão de obesidade com o resultado dos nossos alunos, tá? Um dos resultados muito bacanas que tiveram foi de um aluno meu, que o nome dele é Jocel. Ele saiu de 112 quilos para 100 quilos em 40 dias. Como que ele fez isso, tá? Nada mais é do que fazer com que ele entenda o processo comportamental dele de emagrecimento. Ele entender um pouquinho da cabeça e das atitudes que ele vai tomar durante aquele processo. E quando ele utilizou dessa forma, a gente conseguiu atrelar isso ao meu método que eu utilizo, ao método Intensity 7.2, para ele ter melhores resultados. Isso fez com que ele melhorasse a sua composição corporal. Ele perdeu 12 quilos, de 112 para 100. Ele melhorou sua composição corporal, ele melhorou a sua saúde, ele melhorou a autoestima dele, tá? Ele se sentiu tão bem e curtiu tanto esse processo que ele deixou o curso que ele fazia e começou a trabalhar, a estudar educação física. Ou seja, ele se sentiu de uma forma onde esse processo contribuiu não só para a saúde dele, a saúde física, mas principalmente para a saúde mental, onde você se sentir bem consigo mesmo, você colocar uma roupa que você se sinta melhor. Então tudo isso é de suma importância para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Então, esse aluno teve um resultado excelente, onde ele entendeu o processo, se dedicou, utilizou do método para ter melhores resultados. E além disso, tem um outro resultado também muito legal, que é de uma outra aluna minha, que é da Michelle, onde ela saiu de 97 quilos, tá, para 75. Ou seja, ela perdeu em média aí 23 quilos, tá, nesse processo.
Quando ela chegou pra mim, eu basicamente não acreditei. Ela já é mamãe, tem 3 filhas, e aí ela tava nessa vibe de eu não consigo, isso não é pra mim. Eu já tentei e não consegui, não tive resultado. O que que eu faço? E aí no decorrer do processo, a gente foi conversando, fui ajustando alguns passos para que ela tenha aquele resultado e consiga de fato se manter ativa. Hoje é uma outra pessoa, não só a questão estética, mas outra pessoa principalmente funcional. Ela realiza todas as tarefas diárias, ela treina, ela corre, ela se alimenta bem, ela cuida da família com mais disposição, consegue brincar com o sobrinho, com os filhos e tudo da melhor maneira possível. Então, além de tudo, isso impactou de uma maneira muito positiva na vida social dela de modo geral, tranquilo? Então, quando a gente fala em treinar e não ter resultado, muitas vezes acontece isso pelas nossas crenças limitantes. A gente coloca algumas coisas na nossa cabeça que a gente prega como uma verdade sem igual, uma verdade sem igual. E, cara, quando eu escuto isso, muitas das vezes eu fico até sem acreditar, porque a pessoa ela não acredita ali nela mesma, né? Ela acha que ela nunca vai ter resultado. E a gente sabe que isso é mentira, que isso não é uma verdade. Que isso é um processo que ela vai passar, que ela consegue escalar isso de uma maneira saudável e, lógico, tendo constância no que ela faz. Tá bom? Então, pensando nessa questão, a gente tem que entender que a questão do tentar emagrecer e não conseguir nada mais é do que uma crença limitante, do que algo que você coloca como uma barreira ali para que você não tente ultrapassar. E aquilo ali, por ter resultados que já contribuíram para que você não conseguisse melhorar naquele processo, você acabou não tendo o melhor resultado, aquilo acabou te frustrando e aquilo fez com que você instalasse aquele pensamento na cabeça do que eu não vou conseguir, do que não dá certo comigo. E a gente sabe que é totalmente ao contrário, tá? Então, pensando nisso, a gente tem dois melhores momentos para emagrecer, tá? Então, o primeiro melhor momento para emagrecer, sabe quando é? Quando você tinha ali em torno de 20 anos, se você já estava com sobrepeso. Passou já esse tempo era bem. Mas quando você está ali com 28, 30 anos, como é que você estava? E com 35. Então o melhor momento para você ter emagrecido era naquela época, lá atrás. E o melhor momento para você emagrecer, quando é? O melhor momento para você emagrecer é hoje. Por quê? Hoje é o dia que você tem que tomar sua atitude de melhorar a sua saúde, de melhorar a sua questão estética. Porque a gente não pode deixar para amanhã, que a gente pode dar início hoje. Hoje você tem a possibilidade de programar o teu dia, de programar a tua alimentação, de programar o teu treino, de programar as tuas tarefas diárias, para começar, para dar um pontapé inicial e começar nessa rotina. Sabe por quê? Porque lembra da história do carro que eu coloquei lá atrás? Se você tivesse um único carro, você deveria cuidar dele do resto da vida? É a mesma coisa. O carro, ele representa o teu corpo. E se você não der esse start, não começar a fazer, botar para frente e não seguir da maneira correta, o que vai acontecer? O teu carro, ele vai começar a apresentar defeitos na suspensão, no motor, no combustível e etc, na bomba de combustível, etc. É a mesma coisa do que o teu corpo, tá? Então, eu sempre começo a falar que o que é a gordura? A gordura é você imaginar que você tem um carro ali com um tanque cheio e você está com esse carro parado lá na sua garagem. Ou seja, você não está queimando, realizando a combustão para queimar aquela gasolina que está lá dentro do carro. Então, basicamente, o teu corpo funciona da mesma forma.
o que que acontece com o teu corpo? O teu corpo ele está ali acumulando gordura e você não está tendo aquela atividade parada para que tu possa realizar aquela queima daquela gordura. Então, você se manter ativo e você começar hoje é a melhor maneira para você conseguir emagrecer de maneira correta, de maneira saudável, conseguir definir e conseguir mudar o seu padrão de vida, mudar a sua saúde, mudar a sua estética, tá bom? Então, a melhor maneira, o melhor momento para começar a ter resultado, o melhor momento para iniciar uma atividade física, o melhor momento para começar a entender seu corpo, o melhor momento para começar a se alimentar bem, não foi há 5 anos atrás. O melhor momento é hoje, é o agora. É o que você pode fazer com constância, dia por dia, e tendo o direcionamento de maneira correta, tá bom? Então, quando a gente fala nessa questão de começar, é dar o primeiro passo, é dar o primeiro pontapé. Depois que você der o primeiro pontapé, você quebrar a inércia e começar, ali para frente as coisas vão se tornando mais fáceis. E quanto mais tempo passa, aquilo se torna mais natural para você, tá bom? Então, quando a gente fala dessa questão de definição e emagrecimento, tem duas formas de fazer. Tem a forma do jeito certo e do jeito errado. E aí existem 2 pontos. Qual é o detalhe? Primeiro ponto, o jeito errado que acontece são as pessoas que se alimentam, que acham que treinar horas e horas, fazer 2, 3 tipos de treino, vão gerar resultado naquele primeiro momento, tá? O que aconteceu com uma aluna minha, hoje mesmo de manhã. Ela não tá por aqui, senão ia apontar ela. Mas ela chegou e me mandou a rotina de treino dela do dia de hoje. Ela foi fazer corrida, depois ia para musculação e ia para o crossfit. Sendo que há 2 semanas atrás, ela era uma pessoa totalmente sedentária, que ela não lembrava a data, que ela tinha feito algo do tipo, que ela tinha praticado uma atividade. Ela, além disso, ela acabava bebendo nos finais de semana, era uma pessoa que se alimentava mal, que não dorme tão bem. Então ela começou de repente, o corpo dela vai entrar em estresse porque ela de repente começou a treinar 2, 3 vezes no dia. Isso vai gerar uma sobrecarga muito grande para o organismo dela, para as articulações dela. E se ela continuar com esse processo, a possibilidade dela se machucar ou adoecer ela é muito grande, tá? Então, primeira coisa que eu fiz de manhã quando eu soube a rotina dela, que ela me contou, né, que eu tinha programado algo e ela estava fazendo outro, foi dar um puxão de orelha. Não, não é assim. A gente tem que dar 2, 3 passos atrás para a gente continuar evoluindo e progredindo. Outro detalhe que acontece que é muito errado é a questão da alimentação. Você chegar e cortar seus nutrientes pela metade, isso vai fazer com que você tenha malefícios à tua saúde. Você, em vez de perder gordura, você vai começar a quê? Perder massa muscular. E quando eu perco massa muscular, logicamente, como eu já falei, o metabolismo ele acaba reduzindo. Então você cortar, sem uma estratégia, sem uma prescrição nutricional, vai fazer com que você, além de não obter resultados, você vai acabar piorá-los. Por quê? Você reduz o seu metabolismo, você vai ter que comer cada vez menos e você vai acabar tendo que estocando mais gordura no decorrer do processo. Isso vai acabar te atrapalhando de fato, tá bom? Então, quanto tempo a gente deveria fazer para começar a ter isso como hábito, da alimentação, do emagrecimento como hábito, tá? A gente começa a pensar em ter algo como hábito a partir do 21º dia, ou seja, são 21 dias para a gente começar a trabalhar em cima disso, para a gente começar a ter aquilo como nosso hábito. Então, 21 dias seguidos, tá? A partir do 21º dia, já fica mais tranquilo. E como eu falei, é pensar um dia atrás do outro, tá? Mas quanto tempo de fato eu preciso ter para ter esse hábito instaurado no meu dia a dia, na minha rotina?
Alguns estudos apontam que você precisa de em torno de 4 a 6 meses para ter aquilo como algo constante, para ter aquilo que o teu corpo vai pedir, vai necessitar. Então você precisa se manter o quê? Ativo durante esse período. Mas lógico, os primeiros 21 dias são pontos-chave para você começar a ter esse estímulo de forma diferenciada, tá bom? Então, quais são os efeitos colaterais para a gente fechar? Quais são os efeitos colaterais da falta de treino, tá? E da má alimentação? Como eu já comentei com vocês, primeiro, a gente vai começar o que? Acumular gordura. Quando a gente fala em acumular gordura, faz você entender que você vai ter um processo inflamatório de forma constante. E voltando lá no estudo que eu citei, a OMS coloca a obesidade como uma doença, ou seja, você vai ser alguém considerado doente. Mas por que, Leandro? Porque quando você passa por esse processo inflamatório, tá? O que vai acontecer com você nesse momento é que você vai ter dificuldade para se recuperar até mesmo de uma simples gripe. Então você vai ter dificuldade no seu dia a dia para ter essa melhora. Então, a possibilidade de você desenvolver uma diabetes, tá? Uma aterosclerose e doenças relacionadas ao teu corpo de modo geral, ao teu coração, é muito grande. Então, quando a gente fala nos prejuízos que isso pode acontecer, são imensuráveis. Então, é algo que você começa a pensar, a se colocar e ver como que você pode melhorar isso dia após dia, tá bom? Então, galera, esse era o recado que eu queria deixar aqui com vocês, para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que vocês utilizem isso para o bem de vocês. Se você tem alguém que precisa entrar em atividade, precisa entender um pouquinho sobre essa questão de tentar treinar e não conseguir se dar tão bem, pega esse vídeo, compartilha com essa pessoa, porque o intuito é que a gente possa ajudar mais pessoas a melhorarem, a terem um estilo de vida melhor. Não só pela questão estética, mas principalmente pela saúde. Então, bora cuidar dos nossos, bora tentar melhorar a vida deles. E sempre tentar transbordar, ajudar pessoas que estão perto da gente, tá bom? Então, galerinha, muito obrigado. Tenham todos um bom dia e valeu por hoje, tá bom?